Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso Pode Desconstruir. Eu sou o Igor com H. E eu sou a Aline Brito. Hoje nós vamos ter um convidado muito especial. Só que antes eu já vou convidar vocês para se inscrever no canal, fazer aquele comentário e também curtir e compartilhar também. Não se esqueçam disso, tá bom? Bom, hoje eu tô com ele, um ex-morador do Capão Redondo. Hoje ele é um sócio e também um dos dirigentes ali da V4 Company. Tô aqui com ele, do Wilton Mendes. Show! Obrigado, Igor, pelo convite. Obrigado, Aline. Parabéns por todo o trabalho aqui. Tá lindo toda essa estrutura que vocês estão aqui. Conseguiram passar essa mensagem, né, de desconstrução de vários temas aí. E, cara, estou muito feliz de estar aqui. É prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Wilton Mendes, né? Hoje, atualmente, tenho uma unidade da V4 Company. Sou sócio executivo aí. Estou entre os top 20 aí, unidades da V4. São mais de 240, né? Hoje, a gente vem honrando e impulsionando o empreendedorismo, né? É um dos lemas ali, uma das missões da V4 Company. E com isso, cara, estamos aí na luta, né? Na batalha da vitória todos os dias. Muito bom, muito bom. Aqui no nosso Pode Desconstruir, a gente tem um quadro que a gente traz um item que mudou a sua história. O que você trouxe pra gente? Legal. Igor, cara, eu acabei trazendo um dos livros que acabou transformando a minha vida, né? Mostra pra essa câmera clássico aí. Os Segredos da Mente Bilionária. Eu acredito que muitas pessoas leram. E, cara, quando eu tomei a decisão de querer enriquecer, querer prosperar, né, eu vi que não tinha outro jeito a não ser a leitura. Por conta ali, né, você comentou, um bairro não favorece muito, às vezes, né, a gente não tem contato com pessoas que deram certo e a gente cresce com muitas crenças ali, né, o que é prosperar, o que é ser rico. Né? Então, muitas vezes, ali de onde a gente vem, acredita que para ser rico, a gente precisa ser bandido, ou, cara, ganhar na loteria, ou ser, tipo, um cantor famoso, ir pro BBB, algumas coisas assim, sabe? E o básico, feijão com arroz, ninguém se lembra, né? Exatamente, né? E aí, através dos livros, né, até mesmo estudando pessoas que prosperaram, cara, é muito comum, você vai ver um padrão, né, de pessoas casas, né, que tem biblioteca. Sim. E eu falei assim, cara, uma das minhas metas vai ser ter uma casa ali com biblioteca e tudo mais. E aí, um dos livros que iniciou essa jornada é um livro bem leve e foi quebrando vários paradigmas, foi o T. Harv Eker aí, né, o autor. Esse foi o primeiro livro, então? Foi um primeiro mesmo, foi do Steve Jobs, um bem pequenininho, né, na época ele não era nem tão famoso assim, né? E aí depois foi o T. Harv Eker que deu uma explosão. Sim, ele foi um complemento. Cara, você comentou uma coisa que é muito engraçado, porque eu desde pequeno, desde novo, eu sempre olhei, tipo, filmes, né, americanos, a galera com a biblioteca, o cara chega, toma um copo de uísque, senta lá na biblioteca, vai ler um livro. E eu sempre falei, cara, acho que eu quero uma biblioteca na minha casa. Tipo assim, você vê, tem pessoas que querem ter uma adega, um bar e tal, mas eu falei, cara, uma biblioteca é algo interessante, né? E é desconstruir totalmente até mesmo essa questão da leitura, né? Porque às vezes na escola a gente começa a estudar coisas que não são tão fáceis de ler, né? Um entendimento e muitas delas a gente não consegue colocar em prática. Aí chega um momento que você começa a ter a necessidade de ler para aplicar. Você fala assim, cara, quero ir para o próximo nível. E aí, muitas vezes você tem que contratar mentoria, cursos, imersões. Exato. Mas assim, o primeiro acesso, o meu é sempre livros. Mas aí você já despertou isso quando você estava com que idade, mais ou menos? Ou que época da escola? Legal. Isso aí foi, vamos supor ali, uns 12 a 13 anos. Eu já tinha essa saga de querer empreender, sabe? Que legal. Muitos dos filmes ali também. E eu olhava, sabe, assim, cara, eu não tinha, assim, um mínimo de conhecimento, né? Falar assim, cara, o modelo CLT, o modelo ali, tudo amarradinho, meio que um sistema, sabe? Mas eu queria ter essa questão de autonomia, sabe? Algo que não me limitasse. Né? Hoje eu tenho um privilégio, né, de ser audacioso, tomar riscos, ir para cima. Sim. E nessa época ali, 13 anos, eu já começava a
cara, trabalhar na feira, né? Sim. Cara, 3 horas da manhã ali, já descarregando fruta, tudo. Sua família já trabalhava? Na feira não, Não? na feira não, Isso. não. Minha mãe, ela era auxiliar de limpeza e meu pai serralheiro, né? E aí eu tinha que desenrolar uma grana ali, né? Pra conseguir comprar as minhas coisas. Mas um ponto muito legal foi quando eu consegui o meu primeiro curso ali, lá no Veracruz. Sim, olha, extremo sul de São Paulo, pra quem não tá muito situado, extremo sul de São Paulo. Muito bom. E ali eu tive as primeiras aulas de gestão pessoal, dicas de entrevista, né? O curso era do quê? Cara, era 2 cursos. Era gestão pessoal, era o nome do curso. Sim. E acho que não era técnico de eletrônica, mas o nome era informática básica. Informática básica. Isso, exato. Só que de básica, cara, não tinha não. Não, sabe? O professor Marcelo, na época, ele ensinava... Foi no céu, não? Não, foi no Senai. Era No um projeto do Senai. Uhum. Cara, foi gratuito ali. Foi um divisor, de fato, para mim, porque foi meu primeiro contato. E olha que louco, né? Por quê? Eu tinha 13 anos e a idade mínima era 14 anos. Né? E foi lá que o David, né, um amigo em comum nosso também. Sim. E aí, cara, ali eu fui lá, né? Eu até sou zoado lá pelo professor, que o primeiro dia, quando eu fui me inscrever, eu fui de chinelo, de bermuda, tudo. E olha que louco, né? Porque a primeira impressão, ela marca muito. Ali foi onde eu tive a sacada. Sim. E tem até uma frase que é muito forte hoje, eu falo muito ela, que você nunca tem a segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Né? Porque no final do curso, ele lembrou, cara, daquilo, né? E eu tinha 13 anos ali, tava para fazer 14, e meio que eu falei, cara, eu quero, tal, não sei o quê, não dá para me esperar o próximo, é a oportunidade agora. E aí liberaram, né? E ali foi algo muito louco, porque eu meio que descobri assim, cara, que o nosso contexto não vai definir onde a gente quer chegar. Muito bom. Porque ali já teve até um insight que hoje eu falo assim, cara, aquilo, o ambiente te molda muito. Né? Eu comecei, a gente está falando de hábitos, sim, né? Tem um livro que eu li que ele fala assim, que o ambiente é a mão invisível do seu resultado. Né? Então, ali, o professor Marcelo, o que ele fez? Ele colocou um ranking, tinha 160 alunos, juntando com a turma de tarde e de manhã. E aí ia ter 14... Era 10 ou era 14 provas, avaliações, sendo práticas e teóricas. E ele ia ranqueando essas pontuações. Para você ter ideia, cara, eu comecei ali em 120. Aí assim, cara, nem dei tanta bola, sabe? Mas aí os meus amigos, né, eles já tinham computador em casa, tudo. E eu falei assim, cara, não, eu vou bater esses caras lá, velho. Eu vou chegar. E foi, assim, uma jornada muito louca, porque em casa, meu pai, ele, cara, assim, da criação dele, né, veio toda aquela questão de ter essa... competitividade? Não, é essa meio que... Cara, não sei dizer exatamente a palavra, mas é o quê? Tipo, ele tem muita... é resistente à tecnologia. Ah, tá. Uhum. Então, ele, cara, não queria que eu tinha videogame, não queria que eu comprasse computador. Culturas diferentes, né? Exatamente. Então, foi muito contrapartida, que aí quem me ajudou muito foi minha mãe, no sentido de... Cara, aí com o dinheiro que eu consegui ali na feira e tal... Depois, até conto, né, que eu consegui em paralelo, um trabalho de venda de balão. Venda de balão? Eu tirava uma grana legal, cara, nessa época. Depois aí dali surgiu um pouco mais essa questão da venda, do empreendedorismo, né? Você é filho único? Não, tem um irmão mais novo. Mais novo. Você é o mais velho, então. Você é o primogênito. Isso. Então aí você começou na competição lá, falou, não, vou chegar nos caras. E aí, conseguiu chegar lá? Cara, eu terminei o curso, resumindo, em quarto. Terminou em 4, top 5, top 5. Foi assim, tava de 120. 120 para 4. Foi assim, bom. E era muito louco, porque se você não atingisse uma pontuação mínima lá, você não conseguiu o certificado. E na época, né, a gente de escola, tudo, queria muito essa questão de certificado para conseguir o primeiro emprego e tal. E os pais, normalmente, eles falam, né, pô, você tem que ser certificado, tem que fazer o curso, não sei o quê, por conta do certificado. Então, acho que isso te motivou bastante. Nossa, cara, demais.
E, cara, foi ali, quando eu entrei nesse curso, passou umas 3 semanas, eu já vi um tempo, né, falando com meu primo, o Alisson. Cara, sou grato pra ele até hoje, que ele vendia balão ali em frente a restaurantes, né? E eu via que ele tirava uma grana, sabe? Eu falava assim, cara, será que não tem uma vaga pra mim e tal? Meu, quando aparecer alguma coisa, me chama, sabe? E aí eu consegui, cara, e ali foi um estralo pra mim, porque eu comecei já a ter uma graninha mais legal ali, pô, final de semana, pra minha idade, do meu convívio. E aí é legal porque eu comecei a comprar umas roupinhas de marca, né? Algumas coisas nessa linha. E aí eu chegava na escola, o que que acontecia? Tipo, era difícil eu ficar com um boné, um relógio, tipo, mais que uma semana. Porque eu começava a fazer rolo, sabe? Ah, já empreendia desde ali. Foi ali eu comecei... Começou com as vendas desde ali. Exato, e cara, era legal porque aí você começava a conhecer mais gente e era natural. Não sei como é que acontecia, porque eu não ofertava, ó, tô vendendo e tal. O pessoal, legal, tal. Eu falei assim, cara, quiser comprar, tá livre aí. Tá, pode ser seu, mas nossa, como tá legal, pode ser seu, é tipo isso, né? Exato, cara. E aí dentro disso eu fiquei, cara, até, acho que foi 2 anos e meio, né, trabalhando todo final de semana. Em contrapartida, eu prestei um serviço, um vestibular para entrar na ETEC, ali no Céu Vila do Sol. Vila do Sol, no Veracruz também. E aí eu tive que mudar de escola, porque aí eu comecei a fazer escola de manhã e o pessoal aí estudava à noite. Fazer o técnico. Ali, cara, foi muito legal, porque eu era um curso técnico de administração, mas era muito focado para empreendedorismo. Sim. Ali, tanto que o TCC foi para a gente abrir uma empresa e aí tinha vários departamentos ali, sabe? O meu era de gestão ambiental. Olha que legal. Aí, dentro disso, cara, foi muito bom porque eu ia por curso, eu era o mais novo. Eu tinha 16 anos na época. 16 anos. E aí, dentro disso, eu ia... Aí, beleza, o mais novo, aí o outro mais novo era 21 anos, sendo que tinha 34 alunos e 4 era homem e tudo era mulher, sabe? Então, ali já começou até essa questão de convivência com mulheres e tudo mais. No sentido que eu perguntava assim, cara, como é que é o mercado de trabalho e tal? Porque eu ainda não tinha ingressado, sabe? E eu era louco e perguntava a mesma coisa que eu fazia com meu primo e tal. E o legal é que, pensa assim, os finais de semana eu trabalhava, estudava de manhã, aí a parte da tarde ali, cara, eu conseguia descansar um pouco ou mesmo fazer os TCCs, trabalhos ali que era bem puxado, que era escola e ensino técnico à noite. E aí, cara, assim, e era muito louco, porque eu comecei a correr atrás de estágio e eu não conseguia. Aí, o que aconteceu? Eu conseguir uma vaga numa loja lá em Santo Amaro. Santo Amaro. Foi interessante, cara. Foi uma das ótimas experiências que eu tive. Por quê? Quando eu vendia ali nos finais de semana, eu só segurava o balão e tal. Era um atendimento bem... não precisava de persuasão, sabe? Estratégia e tal. Você vendia sozinho o produto? Exato, era tipo tipo os clientes assim... certos ali, o cara que soltava, assim... A criança chorava, já era o pai. E aí, cara, assim, foi muito louco, eu nunca esqueço. O primeiro dia, quando eu entrei nessa loja, foi final de ano, que geralmente é sazonal, né? Então, vem um monte de vendedores provisórios, assim, né? Pra cobrir. Temporários, essa palavra. E aí, cara, cheguei assim, tinha umas 12 a 14 pessoas. E aí, aí foi assim, fiz a entrevista e tal, a gerente gostou, me colocou pra dentro. Aí ela só falou assim, ó, os preços estão nos produtos. Aí você chama a pessoa lá, o cliente, atendeu, vendeu, emite aqui o cupom, vai cair no seu nome e entrega lá no caixa. Certo. Esse foi o meu treinamento, né? A loja era do quê? Chamava Lua Luana, era de mala, mochila, bolsa, carteira, cinto. Então, cara, ali, aí eu entrei assim, loja, sabe? Começou todo mundo, ei, patrão, não sei o quê, te chamando, sabe? E aí eu cheguei assim, cara, cruzei
cruzei os braços, meio timidão, sabe? Falei assim, caramba, velho, como é que eu vou me virar aqui, velho? Você tinha o quê? 17 anos nessa época? 16 para 17? Cara, 16 anos. E eu abracei porque tinha um lance, né, de fase de exército e tal, que as empresas começavam a não pegavam. E aí eu tive a chance de ser registrado tudo. Falei, cara, é aqui mesmo que eu vou ficar. Vou assim, vou esperar a fase do exército passar. E ali, cara, aí teve... acho que foi a Neide, né, a parceira minha, ela falava assim, meu, se você não descruzar esses braços, você não gritar, você não vai vender nada, você não vai durar uma semana aqui. E aí, cara, foi muito desafiador para mim, porque tinha vendedoras mais velhas, né, e era competitiva, era comissão, a parada tem que vender. E aí, o que acontecia? Eu gritava, né, o cliente vinha na minha direção, aí ela vinha e falava assim, cara, não, ela já tinha falado com ela, tal, não é moça, é a moça meio constrangida, assim, sabe? Aí você frustrado, né, o semblante até caía, o brilho ia embora. Aí eu falava, tá bom, né, não ia brigar ali por aquilo. Então, foi uma fase muito louca, porque as pessoas falaram assim, meu, você não vai passar aqui, é só provisório mesmo, tal. Que no final das contas, eu fiquei 2 anos lá, sabe? Nossa, que legal. Você é só movido a desafio, né? Falou que você não consegue, você vai lá e comprova que pode, né? Exato. Eu acho que eu me identifico também com você. Depois eu vou contar um pouco como foi que eu entrei na V4 Compra. Ali foi um dos desafios que as pessoas falavam que eu era louco mesmo, sabe? E, cara, assim, ó, o que foi legal pra mim, que foi um ponto ali que eu falava assim, era puxado, cara, assim, morava aqui no Jardim Horizonte Azul e no Santo Amaro. Cara, pra quem não conhece, ou seja, é 1h40 ali de ônibus na época. Quando o menino tá travado, né? Que você quer andando. E nessa época nem tinha lá na frente a outra avenida, né? Isso, exatamente, isso que eu ia falar. Então era tudo... Então, assim, eu perdi ali, né, em trânsito, quase 4 horas por dia, quando eu não pegava os ônibus cheios e tal. Chegava no trabalho, era o dia inteiro em pé. E aí, tipo assim, eu entendendo várias coisas que eu não dava valor, né? Por exemplo, até o lance de alimentação. Ficava o dia inteiro em pé. E aí, para mim buscar bater a meta e para mim querer ficar ali, porque eles falavam, cara, se você não bater a meta, se você não vender, você não fica. Eu falei, eu vou ficar aqui, quero ver não ficar, sabe? E dentro disso, eu almoçava, sabe, tipo, em 10, 15 minutos, almoçava aqueles gregos, sabe, ali na... Churrascão, Churrascão. Aí, o que acontecia? Dor de barriga direto. Então, aí era esse ciclo, sabe? Magro, seco, sem saúde. E nessa vida louca que era de segunda a sábado, só tinha um domingo para descansar. E aproveitando que você falou nessa questão de alimentação, porque as pessoas acham muitas vezes que tem que ter uma rotina e pode esquecer a alimentação, que não é importante naquele momento, já que você quer, né, tá visando uma outra coisa. Você acha que você perdeu produtividade quando você estava se alimentando de forma incorreta? Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu ia, assim, investir mais tempo comendo algo bom para mim ter uma produtividade na parte da tarde ali, sabe? Embora você era muito novo, né? Quando a gente é novo, a gente acha que dá conta de tudo, o corpo né? é de ferro, né? Responde totalmente de maneira diferente. Exato, cara. E aí, o que acontecia? Eu falava assim, velho, passou, né, as fases ali, aí quando foi batendo ali uns 10 meses, eu falava assim, cara, eu preciso me mover porque eu não quero isso aqui pro resto da minha vida. E é esse lance que a gente falou, cara, eu sempre querendo evoluir, sabe? É um desafio. E isso é algo que eu acho que é interno de cada pessoa, né? Eu vou conversando com mais pessoas, entendendo, né? Você não pode querer pela outra pessoa, eu entendi isso, sabe? E aí, o que aconteceu? Eu ia fazendo um Senai, né? Boa parte da grana que eu tirava ali na loja, que, para você ter ideia, eu trabalhava só o final de semana, eu já tirava quase o valor que trabalhava na semana inteira. Né? E era amarrado, eu tinha liberdade. Beleza, eu tinha o malefício de não curtir aniversários com a minha família e tal, essas coisas. Cara, final de ano era muito louco também, sabe? Tipo, tinha que estar lá. É porque mais vende, né? Na verdade. Exato. Mas vende mais trabalho também, né? Sim. Exato. Cara, dá o sangue. E aí eu comecei a estudar ali no Senai, em Santo Amaro. Cara, boa parte ali, quase 60% a 70% da minha remuneração eu investi em curso ali, sabe? E aí na área de tecnologia. E aí um lance muito louco, que tudo que eu vou levando dessas passagens tem um conhecimento, sim, que evoluiu.
Mas, cara, conhecimento com outras, contato com as outras pessoas. outras pessoas. Até hoje eu tenho contato desde, cara, da época do balão, da época do Senai. A gente vai convivendo e vai trocando, né? Ideia. E ali, o que aconteceu? Olha que louco. Na loja, teve um certo dia que aí eu fui atender um cara, era o Fernando. Aí a gente e aí eu já tinha mais avançado em venda, sabe? Aí eu Já tava falava, mais confortável. isso, aí eu ia mais pra venda consultiva. Já era vários gatilhos, já usava. Eu via os vendedores, ele usava aqueles gatilhos. É tipo assim, pra onde você vai viajar? Pra Bahia, minha família vai pra Bahia também e tal. Aí criava aquele Nem rapport. era. Cara, e nem era. Por assimilação ali. E aí eu começava a perguntar o contexto da pessoa pra me indicar o melhor produto e tal. E aí o Fernando, falei, cara, e aí, você tá comprando a mochila e tal? Você vai usar notebook, livros e tal? Aí ele começou a falar, não, é que eu vou iniciar um curso agora de técnico de eletrônica e tal. E aí eu falei, pô, legal, e aí? Aí eu falei, cara, eu já faço uns cursos de tecnologia, mas eu faço pago, não é técnico ainda. Me fala um pouquinho mais como é que funciona. Aí ele falou, cara, eu consegui olha que louco, pelo Pronatec, né, que era uma bolsa ali. Sim. E ele falou que estava na última semana, então acho que foi na quarta-feira. Aí eu falei, ia fechar na sexta. Aí ele, cara, tenta lá, entra lá, Pronatec e tal. Nessa época eu cheguei em casa, já me cadastrei e tal. Aí tinha um monte de documento, não sei o que, corri, consegui, cara. Ali, Nossa. Técnico eletrônica, eu já ingressei em outro curso. E aí, nessa que eu ingressei, cara, eu já falei assim, aí eu tomei a decisão de falar assim, cara, se eu não fizer um estágio, alguma coisa, eu vou fazer o curso, que acontece com muitas pessoas. Sim. Elas ficam no trabalho, elas querem transitar de carreira, mas elas não fazem um movimento para isso acontecer. Exato, movimento. E aí eu falei assim, cara, eu vou ter que tomar a decisão de sair da loja aqui e, de certa forma, o que eu fiz? Eu pedi as contas ali, né? Fiz um acordo, saí, aí eu falei assim, cara, com o meu seguro-desemprego, eu vou procurando um estágio ali. Sim. E foi louco, porque eu entrei no técnico de eletrônica, foi um pouco mais desafiador, no sentido de ser um conteúdo mais denso, mas eu gostava daquilo. Sim. E quando eu entrei no técnico de eletrônica, eu abriu muito minha mente, por quê? Eu conheci mais pessoas, olha que legal, que já estava na área, e aí tinha um cara que era de telecom, tinha um cara que arrumava escada rolante no shopping, o cara que subia antena gigante para fazer a radiofrequência, né? Então tinha, cara, de tudo. Segmentos diferentes no mesmo ambiente. Né? Aí eu falei, cara, aqui vai dar muito certo isso aqui. E aí o que aconteceu? Eu fui fazendo, aí tava para acabar o seguro-desemprego ali, lá pro 4º mês, e eu não tinha arrumado estágio ainda. Aí começou a bater um desespero forte. Nesse período, aí o que eu fui vendo também? O dinheiro que eu peguei da rescisão, eu comecei a investir em a CNH, porque eu não tinha ainda, né? Tinha 19, essa época eu tinha 19 anos, cara, novo ainda. Novinho. E aí, por que eu olhava isso? Porque quem tinha CNH na empresa tinha mais, a remuneração era mais alta tal, e tinha uma oportunidade. Mais oportunidades, sim. E aí eu comecei a investir e tal, foi o tempo de acabar ali o seguro-desemprego. Só que, cara, ali eu senti foi meio deprimente nessa época, porque eu fiz, em 2 meses ali, quase, eu fiz de 13 a 15 entrevistas, e eu não passei nenhuma, cara. E assim, eu não vou desistir. Aí teve um certo dia que apareceu lá no painel da Sequencial, lá no Capão Redondo. Lembrando que era uma época onde você ia nas agências, né? Você não mandava currículo pela internet, né? Exato. É um ponto bem importante. Boa, Aline, bem pontuado. Era o dia inteiro na rua, dia inteiro. Pastinha embaixo do braço, socialzinho. Cara, exatamente. Que fase, velho. E era ruim, porque gerava... O que era ruim? O lance da expectativa. Que você fazia ali, aí, nossa, legal, gostei do seu perfil. E só que aí falava assim... Aí mandava pra empresa. E essa resposta nunca saía, sabe? Aí nesse dia eu vi lá a vaga, fui no Sírio-Libanês, cara. Aí o que aconteceu? Fui lá, fiz todo o procedimento. Dentro disso, foram 4 etapas, pra você ter ideia. Fui passando da primeira, da segunda, da terceira, da quarta. Chegou lá com o supervisor e acho que tinha 3 pessoas. Eu mais 3 pessoas. E era tudo do Senai. E eu falei assim, caramba. E o do Senai era o curso específico. Olha pra você ter ideia, chama
técnico em engenharia clínica, né? Boa parte das pessoas não conhece. Depois eu vou explicar para vocês, né? Só que tem um curso no Senai que é específico para essa vaga aí, né? Que chama técnico em equipamentos biomédicos. E o meu era técnico eletrônica. Eu tinha um fundamento de eletrônica, mas eu não tinha... Específico da área. Específico da época, que é fisiologia, né? Conhecer do corpo humano. Mas aí, cara, eu consegui, passei, e aí eu, cara, ali... Você fez em quanto tempo? O processo? Porque você teve que adaptar o curso para você passar nessa vaga. Então, a princípio eu não precisei adaptar, eu entrei como tá. técnico de eletrônica mesmo, e dentro de lá, e foi inclusive um dos meus desafios, que é aprender sobre fisiologia humana. E aí, cara, quando eu entrei ali, eu acredito que foi um estralo muito grande, porque eu tive acesso a uma realidade muito Totalmente grande. diferente. E extremamente diferente, né? Muito de processos, de mentalidade. De pessoas também. De pessoas. Cara, de você estar num ambiente... Aí, o que aconteceu? Quando eu entrei, estágio, cara. Era R$600. Tipo assim, não pagava tipo assim, meu transporte. Na época eu já tinha uma motinha e tal. E tanto que eu fui fazendo bico arrumando celular e tal. Estágio na parte da tarde para conseguir compensar. Esse salário também era menos do que você ganhava na loja, né? Como que foi seu pensamento aí a respeito disso? Foi muito difícil e ali foi muito louco, porque toda a minha rescisão que eu tive da loja, tipo assim, cara, foi seguro-desemprego, a rescisão, cara, em 6 meses assim, ó, acabou o dinheiro. E aí, o que aconteceu? E aí eu tive que entrar de cabeça no estágio. Eu fico até hoje pensando, cara, talvez eu tenha passado por conta da remuneração, que era muito baixa, e isso já elimina muita gente. Porque tinha pessoas lá, acho que foi na 3ª fase que teve uma dinâmica, tinha pessoas que eram muito mais qualificadas que eu, só que tinha família, tinha essas coisas. E aí, dentro disso... Não encaixava a própria pessoa ali, que estava conduzindo, ela já tirava porque sabia que não ia conseguir se manter até o final. E, cara, o que aconteceu? Eu peguei e entrei lá, né, todo o processo. Cara, foi muito louco porque tem um Felipe lá que me abraçou e ele cuidava do hospital inteiro. Ele cuidava das manutenções preventivas. Só explicando aqui o que é engenharia clínica, né? Engenharia clínica é um departamento que fica... Hoje tem todos os hospitais, né? Que é um departamento que cuida de todos os equipamentos médicos do hospital. Todos. Né? Ressonância, hemodinâmica, tomografia, aparelho de anestesia, bisturi elétrico, a endoscopia. Cada setor tem um equipamento específico ali, né? E aí eu e o Felipe, cara, era uma correria muito louca. Por quê? Eu tinha que chegar ali 7 horas da manhã e a gente, dependendo do setor, tipo hemodiálise, eles chegavam a X horário. E eu já tinha que... Aí a gente chamava assim, operação bomba. Entrar no departamento, sair trocando as bombas e tal, para fazer a manutenção preventiva, terminar no mesmo dia e entregar de volta. Cara, lá... Não me lembro, mas era, cara, muito equipamento. Muito. Enorme, né? Gigante, cara, gigante. Eu me perdia, tipo, tinha que falar assim, cara, como é que eu chego lá na base e tal? E aí, cara, eu vi um movimento, né, que, tipo, historicamente, os estagiários que eram efetivados, eles ficavam no centro cirúrgico. E o centro cirúrgico é tipo assim, tem engenharia base e engenharia centro cirúrgico lá. Centro cirúrgico é uma engenharia totalmente separada, sabe? E o Felipe ia sair de férias e ele falou, cara, vai lá, tal, como eu não vou estar aqui, cola com os guri para você pegar a experiência. E nessa época eu ia rodando com todo mundo. E o legal é que eu terminava o trampo, eu já falava assim, Igor, cara, tá precisando de alguma coisa pra te ajudar? E estágio, né? E aí, pô, o cara falava assim... Proatividade total. Top, tal, ajuda aqui e tal, não sei o quê. Tanto que chegar ali no 4º mês, foi 10 meses de estágio, tanto que meu estágio, porque foi o tempo que ia terminar o curso, e a maioria ele era de 1 ano, né? E não tem outra, cara, se não é efetivado... Muita gente não era efetivada e é um investimento, né? Sim. Só que eles falavam assim, cara, por mais que você não passe aqui, você tem o nome sírio e você ia ser ia indicação e tudo mais.
E, cara, durante o processo, olha que louco, teve pessoas que não tinham proatividade. É muito louco. Hoje é claro para mim. Sim. Hoje eu contrato pessoas e olho. As pessoas, elas são contratadas pelas capacidades técnicas e elas são demitidas pelas habilidades comportamentais. Habilidades assim, né? Atitudes comportamentais. Que tinha pessoas que chegavam atrasado, não tinha proatividade, pecava na comunicação, chegava no hospital, não tinha cordialidade, sabe? Então, dentro disso, o que aconteceu? Eu dei meu sangue, fui no centro cirúrgico, aí o que era para ser uma semana, virou ali o resto do meu estágio. Pô, cara, sou muito grato pros caras que me abraçou lá, o Patrick, o Jocely, o Bruno, o Diógenes. Cara, a Rosana, o Bill, todo mundo. Cara, o que aconteceu? Eu sentia que tinha meio que uma barreira de entrada, sabe? E os caras, meio que subia nas costas mesmo, cara, subia. Pum, estagiário, faz o café ali. Era isso, cara. Eu tava nem aí, eu fazia mesmo. Aí, É por sua causa que os estagiários pagam esse preço até hoje, né? Pegar cafezinho, fazer as coisas mais... Cara, eu vivi isso, irrelevantes. literalmente. Ter o Diabo Veste Prada lá da menina que faz isso. Nossa, eu vivi, cara, muito na pele. Não reclama, cara, era muito louco. Tipo, tinha uns hacks, né, de vídeo que é pra fazer cirurgia e tal. Cara, de sangue e tal, aí eles me ensinavam, colocar luva e tal, limpa lá, trampo, tipo, eu falava assim, cara, eu quero que você passa o pretinho na rodinha desse hack aí, sabe? E eu deixava impecável, arrumava os fios, tudo, porque o que acontecia? Eu queria ter muito... E aí uma das minhas habilidades ali, uma das minhas características que fez eu ter sucesso foi a curiosidade. Foi o que, assim, me ajudou a ter destaque. Por quê? O que acontece? Lá tem alguns técnicos, né, que são mais antigos. E o que acontecia? Os caras mais antigos, eles não passavam assim muito conhecimento, sabe? Quem me passava mais era o Brunão, o jargão que ele falava lá, assim... Cara, modo esponja. Assim, tudo que eu falar você absorve. Presta atenção. E aí ele falou uma parada muito louca, que aí... Tanto que chegou um momento que eu, cara, consegui... passar esse conhecimento para outras pessoas ali também, em determinado momento. E ele falou um negócio que o treinador dele, que ele foi estagiário, o Brunão, e ele me abraçou justamente porque ele também veio do técnico e eletrônica. Aí ele teve essa dificuldade e tudo mais, e ele me abraçou por estar na mesma pegada. E ele foi meu mentor ali, sabe? E ele falava assim, cara... A mesma coisa que eu fui treinado, eu vou passar aqui para você, mas eu só te peço uma coisa. O conhecimento que você tem, que você passa pela frente. Olha. Aí eu falei assim, cara, legal, muito top. Aí eu falei, vou seguir nessa linha. E o que acontecia? Eu tinha muito contato com os equipamentos. Ali foi um lance que eu senti o inglês muito forte, que eu não tinha feito. E, por exemplo, para me mexer no equipamento, eu não posso ir lá e simplesmente mexer, porque eu posso descalibrar. E aí eu tinha que ler o manual, tal, não sei o que, era tudo em inglês. Vídeo, queria ver no YouTube, em inglês. E aí eu ia meio que fuçando, tradutor ali e tal, não sei o que, mexendo no equipamento. E o lance que eu falei quando os técnicos são mais antigos, o que acontecia? Eles seguravam o conhecimento, porque eles meio que ficavam naquela negociação. Cara, tipo, chegava na hora do centro cirúrgico ali, ele falava assim, tá, vai lá, te vira então. Aí, tipo assim, se ele não te ajuda, faz as paradas mais operacional, meio que ele te vira sozinho. Se você ajuda, ele vai lá e te ajuda também, sabe? Tinha um pouquinho disso. Uma moeda de troca ali. Exato. E eu falei assim, cara, o fator primordial aqui é o conhecimento, né? E ali eu comecei, cara, a imergir mesmo. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 3 anos, foi 2 anos como técnico, fui efetivado, e 10 meses ali como estagiário. Cara, eu agreguei tanto valor que acontecia? Chegavam os técnicos novos ali, eu já sabia mais que eles, vindo de outro hospital com experiência, eu já sabia porque os processos, e os caras me treinou mesmo, assim, o pessoal fala que até hoje ali foram uma das melhores equipes que tinham lá da manhã, e, cara, eu tive o privilégio de fazer parte, era muito unido mesmo, sabe? Então, o que aconteceu? A gente ia lá, na parte do... Me perdi agora. Dos estagiários estão chegando? Isso, dos técnicos que estão chegando. Então, eu comecei a ter um papel importante ali. Eles começaram a contar comigo. E aí, o lance de eu chegar no horário sempre e tal. Dá o exemplo. As atitudes comportamentais ali. Isso, porque no centro cirúrgico tinha muito... Cara, se o cara ele chega atrasado...
cara, é 6 horas. Você tem que fazer os testes, tudo bonitinho e tal, senão atrasa as cirurgias. Então, as pessoas têm esse lance de confiança, sabe? E outro lance, eles iam me jogando na fogueira para sentir a pressão. E ali, de fato, eu fui descobrindo quem são as pessoas, são nas situações difíceis, na pressão, quando aperta, sabe? Tipo assim, até que ponto a pessoa vai segurar o rojão de errar e falar assim, não é comigo, não é com fulano de tal e tal. E ali eu fui descobrindo também essas questões. E aí, tanto que aí tem, para você exercer o técnico, você tem que ter o CREA, né? Sim. Cara, eles seguraram a vaga durante 2 meses para eu entrar lá, sabe? Porque meu CREA atrasou e tal. E aí era a maior pressão, cara. Foi muito deprimente, porque eu falava, eles mandavam mensagem, cara, acelera essa parada, corre, não sei o quê, porque você vai perder a vaga. Eu falei assim, cara, todo esse investimento tem que dar retorno no momento, né? Não posso perder, agora, sabe? A hora que retornar, eu vou perder. E aí, cara, assim, foi muito bom, enriquecedor. Tive essa visão de empreendedorismo lá dentro, principalmente da parte dos médicos. Porque, pensa assim, um médico, ele é bom, ele se desenvolve muito bem, ele monta a sua equipe. E o que acontece? Eu comecei a ter essa noção que o meu cliente não era o Círio ali, eu trabalho para o Círio, mas não o paciente final também. O meu paciente ali, de certa forma, técnico como engenharia clínica, eu tinha que servir o médico. Então, eu comecei, a cuidar de habilidades comportamentais, principalmente comunicação. Aí que eu fui descobrir de oratória e tal. Por quê? Eu chegava no médico, olha essa situação, eu chegava lá no médico, rodando a cirurgia e tal, a máquina apitando, pi. Aí você olhava assim, um monte de gráfico e tal. Aí o médico falava assim, tá fazendo esse barulho aqui, tal. Eu sabia o que era que tinha que resolver, mas tinha que fazer uma manobra que eu tinha que pedir um tempo e, de certa forma, é arriscado e pode ter, sim, é uma situação muito difícil, compromete ali e tal. Só que, muitas vezes, eu me dei conta que eu ia falar para o médico, eu começava a fazer isso aqui, movimento assim, não olhava no olho do doutor. Eu ficava falando, praticamente, eu estava assim, falando a informação, mas falando pro equipamento. Eu tinha que olhar pro doutor e falar assim, doutor, funciona assim, tal. E ali foi muito evidente para mim, porque o que aconteceu? O Círio, ele tinha muito contratos com as fabricantes e tinha os técnicos lá, eventualmente, fazia as manutenções. E aí ele falou, chama uma pessoa responsável, tal. Aí eu fui lá, chamei esse técnico, aí ele falou a mesma coisa que eu, expliquei a situação para ele, a mesma coisa que eu, e o médico, beleza, pode fazer. Aí você entendeu que o comportamento que estava te bloqueando ali, né? A comunicação é um fator, eu poderia ser muito bom tecnicamente, mas se eu não desenvolvesse essa parte minha de comunicação, que aí eu fui entendendo o desenvolvimento pessoal, que tem vários fatores ali, não ia valer de nada. Tanto que nessa época aí eu comecei, depois que eu virei técnico, aí foi quando eu comecei a comprar os meus primeiros cursos online, eu nunca tinha comprado. O primeiro curso online que eu comprei foi sobre vestimento, né? Cara, como se comporta, como se vestir de forma adequada, né? Vestimento, não investimento. Vestimento e tal. Tá. Aí depois ele foi ligando como gestão do tempo, depois investimentos, né? Começou a sobrar uma grana, aí, assim, aí depois de todo aquele cenário que eu vivi de gastar todo o meu dinheiro, ter que fazer trampo extra para mim conseguir fechar a conta. Se eu tivesse uma grana já guardada, eu não ia precisar passar por isso. E depois eu entendi que isso é normal. Quando você quer ir para o próximo nível, normalmente você tem que dar uma baixada para arriscar. E aí, o Juscelino, na época, o que aconteceu, né? A gente, do curso de inglês, a gente tinha que dar 2 plantões de final de semana, né? Um sábado e um domingo. E o domingo era o hospital inteiro que ficava na mão do técnico, né? O que aconteceu? O meu curso eu fazia engenharia elétrica também, eu já comecei ali também. E aí eu queria fazer o curso de inglês. Eu sabia que, cara, quando você é efetivado, quando a indústria começa a olhar para você também, você tem que ter o inglês. Aí eu falei, vou fazer tudo de uma vez ali. Isso aí eu tinha uns 24 anos já. E aí o que acontecia? Dava dia de sábado. Então, eu fazia 2 plantão de domingo e o Juscelino fazia o meu sábado ali, né? Então, eu tinha 2 domingos livres no mês para fazer tudo ali. E, cara, fui para cima, sabe? Só que depois que eu fui abraçado por essa parte do desenvolvimento pessoal, eu comecei a olhar muito para os lados, sabe? Muito para frente. Principalmente quando eu comecei a estudar sobre investimento. Porque o investimento é você trocar coisas
de curto prazo pro longo prazo. E aí eu comecei a me questionar, cara, quem é o Duilton daqui com 35 anos, com 45, com 50 anos? Quem ele quer ser, sabe? E eu olhava para os lados, principalmente ali no Sírio, que tinha pessoas que foi eleito ali um dos melhores lugares para se trabalhar. Eu falava assim, cara, talvez essa aqui não seja a vida que eu queira ter, né? Plantões atrás de plantões, talvez não ter a oportunidade de ver meu filho crescer e tal. Não, tipo assim, eu tinha um planejamento de ter filhos, tudo e tal. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a olhar, a estudar muito. E eu tive a oportunidade, inclusive, para ganhar mais ali em outro hospital, que foi o Moriá, o Hospital Moriá, que, cara, foi uma experiência muito enriquecedora lá, porque era um hospital muito novo e, de certa forma, eu entrei para desenvolver novos processos. E no Sírio eu me senti muito limitado nisso, sabe? Tipo, a parada já estava redondinha, era só fazer a máquina girar. E lá eu tinha que desenvolver os POPs e tal. E tinha o gestor, que era o Renato Mendes, que quando eu entrei lá, ele tinha acabado de sair para ir para lá na verdade, ele foi para a Prevent, né? Depois da Prevent, ele foi para o Moriá. E quando eu saí, eu via falar muito bem dele, sabe? E aí eu ia, dentro do desenvolvimento pessoal, tinha o aspecto de liderança, né? E eu falei, cara, é uma oportunidade, inclusive, eu trabalhar com esse Renato aqui, né? E aí depois eu fui lá para o Moriá. Cara, foi muito louco ter uma vivência assim de liderança. Foi uma referência muito boa. Por quê? Eu falava para ele, cara, eu quero chegar num nível tipo, bem parecido do seu assim, bem parecido no sentido do quê? A pessoa fala assim, cara, quero trabalhar contigo de graça, sabe? Porque liderança muitas vezes é isso. Você tá perto da pessoa e a pessoa comprar o movimento. E, cara, assim, toda vez que acontecia alguma coisa ali, ele tava do nosso lado, vamos junto, tal. Não é aquele cara que, tipo, senta na parada, vê as coisas acontecer e fica cobrando, sabe? Ele entendia todo o contexto, queria resolver ali. Eu vi essa questão de se relacionar bem com as pessoas, porque no final das contas ela ia influenciar no resultado final. Com certeza. E aí eu fui entendendo que o lance não era só técnico no sentido de tipo equipamento. Eu não arrumo equipamento, meu lance aqui é pessoas, né? E aí, cara, eu fui abrindo a minha mente e fui entendendo assim, cara, foi até bom porque eu trabalhei nos maiores empresas, né? Assim, vão colocar. E eu não me sentia realizado no sentido de falar assim, cara, eu tô limitado aqui, sabe? Eu falava assim, cara, eu não ligo trabalhar muito, tanto a intensidade de carga de trabalho no Moriá é bem intensa. Eu não ligo, eu gosto de trabalhar, tudo mais, só que eu queria ter liberdade de tempo. Eu queria falar assim, cara, eu quero escolher não trabalhar hoje. Por exemplo, eu tô aqui com vocês hoje, isso, de certa forma, é liberdade de tempo. Uma escolha, né? E aí eu não tinha isso lá. E, cara, vai rolando algumas coisas que é meritocracia, são modelos de gestões também. Às vezes você entregava mais, tipo, lá no Sírio principalmente, tinha técnico que tinha 6 anos de experiência, eu já fazia um procedimento que ele acompanhava o procedimento e ele não fazia, ganhava até mais que eu, sabe? Então o critério era a experiência, o único ali. E aí dentro disso eu ia falando, tal, não tinha um reconhecimento, falava, cara, eu quero ser responsável pelo meu resultado final. Então, eu falei assim, cara, o único caminho é empreendendo. Aí eu tomei uma outra decisão, que foi essa daí. E aí eu falava assim, o que eu preciso fazer? Aí, de novo, livro, lia muito, né? Tanto que teve um livro do Robert Kiyosaki, chama O Poder da Inteligência Financeira, que ele tem 14 livros. E ele falava que a melhor forma assim, o menor risco de você empreender é comprando uma franquia, porque já tem todo o modelo e tal. E aí, dentro disso, eu falei assim, cara, legal, interessante. E aí, eu falava assim, eu preciso me conectar com pessoas que estão nesse mercado ali. Porque eu sou muito... Uma das referências ali que eu tenho é o Nassim Taleb. Né? É um livro que ele fala muito de filosofia. Ele foi bem sucedido no mercado financeiro. Ele pegou a filosofia do mercado financeiro e aplicou para a vida real. Né? Aí ele fala assim, inclusive, do risco da ruína. Né? Ele fala assim, do cemitério. Pensa assim que... Aí no digital começou a ter essa febre. Né? E eu falei assim, cara, o digital é exclusivamente isso. O que aconteceu? A pessoa ela fica ali falando de uma metodologia, cara, isso aqui, você tem que fazer isso, tal. Só que quando você olha
cara, teve, sei lá, 6 mil pessoas que fizeram a mesma coisa. Essas pessoas, elas morreram, vamos colocar assim, elas não deram certo. E, estatisticamente, uma pessoa, 2 pessoas deram certo usando a mesma estratégia. E aí ela começa a divulgar isso como se fosse a verdade. E aí eu via muito isso. Então, o que eu comecei a fazer? Eu quero me conectar com pessoas e entender o bastidor dela. Tanto que o pessoal fica falando dropship, dropship, dropship. Me conectei com pessoas que fazem dropship e não é tudo isso, sabe? E era literalmente as pessoas, tipo, várias fizeram a parada, não deram errado, investiram rios de dinheiro. E aí, uma vez eu fui num evento, inclusive meu primo, ele faz dropship. Ele me levou para esse... Eu falei assim, cara, eu quero ir em eventos, quero me conectar com empresários e tudo mais. Aí ele me levou num evento da V4 Company, não tinha conhecido. E, cara, foi um negócio muito louco. Por quê? Eles trouxeram, tipo, esse lance de growth hoje, que o pessoal fala muito. Que growth é o quê? Junção de marketing com negócios. Você junta os dois, aí vira o growth. Que é uma mentalidade de crescimento. E ali, cara, eu comecei a olhar, assim, um aspecto de... Ele falava de crescimento, de bolsa de valores, falava de conselho de administração. Cara, tudo organizadinho. E tudo que você tinha estudado ao longo do tempo, né? Exato. E aí eu vim assim do Círio, eu já tinha engenharia e tal. Aí eu fui entendendo que o perfil dessas pessoas se dão muito bem nesse segmento de growth, sabe? Porque é uma parada muito analítica. Sim. E aí meu primo tava assim do lado, tal, os caras fizeram o pitch ali do cientista do marketing, né? Tipo, o curso era R$ 1.500. E o evento eu paguei 250. Na época eu fiquei, cara, nossa, R$ 250 e tal, não sei o quê. Sabe, isso é louco do investimento, né? Hoje, cara, eu vejo assim que vale muito a pena. Às vezes pagar 1.000, 3.000, 5.000, 10.000 reais. Cara, teve imersão que a gente pagou 60 mil reais já. Porque você fala assim, cara, isso vai dar retorno lá na frente. Aí fizeram o pitch, aí eu falei assim, meu, sei se você vai entrar não, mas eu vou comprar esse curso. E aí o que aconteceu? Eu comprei o curso, cientista do marketing. E fui acompanhando os caras, né? Eles falaram que tinha franquia e tal, fui acompanhando. E eles fizeram uma assembleia estratégica nessa época ali. Nessa época tinha 16 franqueados, se eu não me engano. E aí eu vi a postagem, já comecei a seguir todo mundo, sabe? Comecei a abordar, cara, e aí, como é que tá sendo a vida de franqueado e tal? Porque tinha esse lance de querer conhecer os bastidores. Sim. E eles falaram, cara, a parada é difícil, depende muito de você e tal. E como é que é esse lance de liberdade horário? Cara, tem sim, você pode trabalhar de qualquer lugar, mas a parada é trampo. Às vezes eu viro madrugada trabalhando e tal. Falei, beleza. E aí o que aconteceu? Eu fui juntando a grana, né, ali em relação ao investimento para comprar da franquia. Eu falei assim, me projetei financeiramente. Aí eu já estava mais ligeiro, que eu ia ter que ficar alguns meses sem receber, porque ia comprar franquia e tal, payback ali. Aí o que aconteceu, cara? Foi pandemia. Tipo assim, foi o ano que tomei... Tipo assim, esse ano agora eu já tô com dinheiro, tudo estruturado. E aí veio a pandemia. Cara, eu falei assim, vou, não vou. Aí todo aquele cenário, né? Aeroporto fechado, empresas fechando e tal. Só que, cara, eu tinha tomado a decisão. Falei assim, se não for agora, tipo, vai se estender e às vezes eu vou ficar só enrolando. Aí eu falei assim, aí eu cheguei no meu supervisor, Renatão, tal, a gente tava lá conversando. Aí eu falei assim, cara, eu vou sair, eu vou abrir um negócio. Aí ele falou, cara, você tem certeza? Tal, não sei o quê. Aí eu falei, tenho. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, Renatão, ó, tem processo aqui, tudo mais de integração. Eu consigo segurar, inclusive, 2 meses para não deixar vocês na mão. A gente pode treinar, pegar um cara bom. Aí, durante essa saída, né, aí foi tendo as imersões ali. E eles botam para amassar mesmo, para desistir. Como é que funciona? Primeiro, você tem que pagar 10 mil reais para fazer o curso e você tem que passar no curso para depois comprar a franquia. Então, tipo, eu cheguei, já tomei a decisão ali, tava de aviso prévio, sem ter a certeza que eu ia passar na parada. Aí já ia sentindo toda a pressão do negócio. Nossa. E aí teve um momento que o Renato chegou lá, abriu no LinkedIn. Cara, ó, já tem 240 pessoas aqui se candidatando na sua vaga. Você tem certeza? Tem. Cara, tipo assim, Moriá, cara, tipo assim, referência, remuneração boa. Começou os outros técnicos me abordar também. Cara, tá tendo vaga aí e tal, me impressionante essas coisas acontecerem quando a gente precisa tomar uma decisão, né? Meu emocional... Não, e cara, assim, ó, é muito louco, porque nossos pais, nossas famílias, nossos amigos, eles querem o nosso bem. O que eles vão fazer?
eles vão falar assim, cara, você tá maluco, você tá louco, fica É no recurso de seguro. sobrevivência, né, cara? Tipo, pô, você vai pro incerto, você não sabe o que vai acontecer. Cara, você dedicou, você fez tudo tal pra chegar aqui e jogar tudo pro ar e tal. E aí, dentro disso, eu falei, não, cara, eu vou pra cima, não vou desistir. Tanto que, cara, no final das contas, foi o pessoal fazendo entrevista e tal. Um dos caras que entrou lá na minha vaga foi um dos estagiários que eu treinei lá no Sírio, sabe? Olha, Tipo, que legal. veio de lá e tal. Que legal. Muito, Vitão, hoje brilha lá, equipe nota 10, 1000. Tenho contato com o pessoal até hoje, cara, muito top. E aí, dentro disso, eu tomei a decisão, aí eu entrei na V4, cara. E de lá, assim, foi, assim, transformador pra mim. Sim. Cara, quanto tempo tem aqui, senão... senão vou estendendo. O que foi enriquecedor na V4 pra mim, né? Porque eu comecei a atuar em diversos segmentos diversos, cara. Sim. Todos os negócios que você imaginar, eu já trabalhei ali, sabe? E o Denner, lá, o CEO da V4, ele veio muito nessa proposta. Cara, a gente tem que trabalhar com economia real, negócios físicos, pessoas que existem de fato. Sim. Não é infoproduto, dropship, tal, essas coisas. Então, aí eu comecei a ter contato com um empresário de fato. Isso aí foi, cara, animal. Hoje eu falo muito com o pessoal. Cara, você vai ter uma reunião com um cliente, cara, às vezes parece dar a sensação que você quer terminar, quer apresentar tal que... Cara, pergunta o dia a dia do empresário, porque até mesmo ele é solitário. Sim. Essa questão assim... Sim. Cara, dentro da empresa dele, primeiro que não tem ninguém para desafiar ele, né? Porque são, às vezes, tipo... Cara, só recebe ordem. E tem o medo, né? Tem o medo. Pô, grau hierárquico, o cara tá no topo da cadeia ali, tipo, você não vai chegar. Pô, e aí? Você fica meio receoso, querendo ou não. Tipo, ele fica muito passivo, né? Exato. Só recebendo ordem. E dentro disso, eu tive muitas experiências, cara, muitas. E eu entendi que o empresário, ele é um fator decisivo para o negócio dar certo, sabe? Porque eu comecei a trabalhar ali com empresas grandes, franquias, né? Então, tipo, às vezes eu atendi 10 unidades da Melissa. Então, tinha vários franqueados de diversas regiões. Cara, mesma marca, mesma estrutura, tudo... Só que tinha uns que ia pra cima, sabe? Sim. E quando você olhava o resultado final, influenciava muito. E tinha outros que chegavam no check-in todo triste. Cara, não tá fácil, cara, isso. E aí não tomava planos de ações, sabe? Tipo, hoje, cara, trabalhando muito isso em mim, sabe? Inteligência emocional. Principalmente quando eu fiquei ali em vendas, foi uma das habilidades que eu desenvolvi, que hoje eu sou muito grato. E eu vejo que, às vezes, o empresário, ele fica triste, ele leva o pessoal porque o funcionário dele chega atrasado. Sim. Cara, se você fica magoado com o empresário que chegou atrasado, vai acabar com o seu dia, imagina quando você tiver 20 empresários. Exato. Entende? Então, tem coisas que você não pode se deixar abalar. Sim. Então, ali eu fui, cara, tendo esse entendimento. Você, pela agressividade de chamar a galera lá em Santa Amaro, lá, vem cá, chamando, e aí isso que... E o que eu percebo, né, no seu contexto? Tudo foi providência, né? Tipo, pô, desde você vender mochila lá atrás, até você aprender a se comunicar com um médico ali, porque eu acredito pelo que você está falando aí, que quando você chegou no primeiro empresário, você já tinha uma comunicação mais assídua, porque você já começou a estudar lá atrás para falar com o médico, por exemplo. Então foi tudo providência, foi tudo uma coisa de cada vez. Sim. Agora... não, te cortando, perdão. Agora, manda pra galera, tipo, qual que é a importância dessa comunicação efetiva? Fala pro pessoal lá de casa, porque, assim, muitas das vezes as pessoas não querem se comunicar, mas não sabem nem por onde começar, ou as pessoas querem ser bem-sucedidas, mas se esquecem que a comunicação é uma parte fundamental disso. Eu acho que eu tiro por mim, eu sempre falo pro meu irmão, cara, você pode aprender de tudo, mas se você não souber falar, se você não souber comunicar com as pessoas, você vai morrer na praia, cara. Então, fala pra galera, qual que é essa importância? Igão, cara, assim, tanto que umas imersões que eu fiz, ele fala muito de inteligência emocional, depois ele fala assim, cara, agora você tá com inteligência emocional, você precisa desenvolver sua comunicação. E comunicação não é só falar bem. Exato. Né? Então, parte do princípio, um livro muito bom de cabeceira é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Todo mundo conhece, mas poucas pessoas leem o livro de fato e se aprofundam nele. Por quê? Ali ele vai falar de persuasão, ali ele vai falar de como você passar as mensagens para as pessoas, né? Porque
muitas vezes o pessoal fala de comunicação, acha que é só falar bonito, um oratório impecável e tal. Mas não, cara, o corpo fala, a forma que você veste fala, a entonação, né? Cara, eu tinha um problema muito grande lá no Sírio, que era o quê? Eu ficava assim, ó. Gesticulando demais. E aí, aí o cara falou assim, sabe qual a diferença de movimentos para... Cara, agora eu até esqueci. Movimentos... Para gestos? Para gestos, isso. Ele falou, movimentos simplesmente são movimentos e atrapalham a sua comunicação. Sim. Gestos é você falar de acordo... Intencional, né? Intencional, exato. Então, assim, Igor, cara, comunicação é uma ferramenta poderosíssima. Tanto que, cara, eu comecei a estudar linguagem corporal. Quando você vai estudando linguagem corporal, você chega até nos políticos. Sim. Cara, várias características ali são estrategicamente. Posição da mão, não sei o quê. Posição da mão, vestimento, sabe? Tipo, cara, é muito louco. Até as palavras ali, sabe? Tipo, o palco ali dele, tudo, tem várias coisas nesse sentido. E, cara, assim, você pode ter a melhor... Principalmente empresário, cara, dentro de casa. Você pode ter o melhor ideia, a melhor coisa. Se você não souber vender ela, saber influenciar a pessoa, você não vai conseguir, cara, de verdade. Tipo assim, não que você não vai conseguir nada, mas tipo assim, vai ser muito mais difícil, sabe? Muito mais difícil. Então, isso que você trouxe, cara, é sensacional nesse sentido. Sim. E além da comunicação, se o cara quer empreender, eu tenho um adolescente, um jovem, que você começou a empreender muito cedo, né? Você começou a trabalhar com vendas desde os 12 anos ali na feira, depois balão. O cara quer empreender. Além da comunicação, qual que é a outra coisa que ele tem que ter, assim, que você acha que é fundamental? Cara, assim, ó, só trazer um ponto que é um paradigma de muitas pessoas, por eu começar a conviver ao lado de muitos empresários, ele sabe que, tipo, o maior problema é eles falarem de pessoas. Ele fala assim, cara, se eu não tivesse funcionários, se eu não tivesse pessoas no meu negócio, ele ia crescer muito rápido. Só que aí eu falo assim, cara, talvez o seu negócio não cresça, talvez você não tá dando certo justamente porque você tem essa crença. Então, se você falasse assim que o meu negócio, ele dá certo por conta das pessoas, talvez você inverteria essa questão. Então, uma das coisas que, cara, você quer empreender, se conecte com pessoas, comece a gostar das pessoas, se interessar de fato pelas pessoas, conheça as histórias delas. Cara, entenda qual é os valores, quais são... inclusive, entrando um pouco mais técnico, hoje que eu tenho já esse conhecimento, perfis comportamentais, né? Cara, é uma pessoa mais dominante, ela gosta de falar mais rápida. É uma pessoa mais analítica, ela não gosta tanto de conflito, ela não... Tipo assim... Então, você vai ter uma forma de lidar com essas pessoas. Então, eu sempre me interessei verdadeiramente com as pessoas e aí, através disso, surgiram as oportunidades. Exato. Então, as oportunidades, elas surgem através das pessoas. Então, o que eu dou como objetivo? Para quem quer empreender, se conecte com pessoas que você queiram, com pessoas onde elas estão e você queiram chegar lá, sabe? Então, nunca se prenda só nisso também. Cara, ao decorrer do tempo, começa, tipo, meio que pedir mentoria para essas pessoas. Por exemplo, tem o Felipe, que é um primo meu, ele, cara, animal, já fez faculdade de pós, tudo, em economia e tal, e eu queria me aprofundar em investimentos. Felipe, cara, será que eu posso combinar contigo, tomar um café? Eu queria entender um pouquinho, tal, essas coisas, o momento econômico e tal. E aí, cheguei lá, ele começou, cara, a me dar mentoria. E as pessoas começam a ficar felizes com isso, sabe? E aí, ele falou um lance uma vez que é tipo... Eu esqueci o nome da teoria, mas que 50% tem que ser com pessoas que onde você queira estar. E outra são pessoas ali que queiram crescer, que você vai ajudando elas. Então, cara, esse pilar é muito importante. Por quê? Uma das coisas que fez eu ter muito resultado foi me afastar de pessoas que não estão alinhadas com o meu objetivo. Isso foi drástico. Porque eu tenho um laço muito forte, assim, emocional com as pessoas. Eu me conecto com elas. E às vezes eu me sentia, tipo, caramba, velho. Principalmente eu tô me desligando das minhas origens, tal, da quebrada e tal. Só que, cara, você olha, é mesmo papo sempre. É rolê, é isso, aquilo, é carro, moto... Tudo imediatismo, né? Tudo agora, no curto prazo. E você já pensando no longo prazo. E aí eu comecei numa linha de, cara, tipo, qual o propósito da parada, né? Quero crescer o negócio, quero transformar a economia. Então, isso aí foi uma das paradas que cara, assim, game change. Não é fácil. E aí, o que hoje eu vejo, tá? E muito chega um ponto que você tem que investir para ter acesso a certas pessoas. Então, vá, tipo assim, eu comecei nos livros, né? Porque eu queria
também chegar... E hoje me deu muita base para mim chegar num lugar e eu ter profundidade também. Tem uma frase que eu aprendi que é muito legal. Paciência é sinônimo de velocidade quando você está usando a estratégia certa. Nossa, eu vou ter que anotar isso. Excelente. Então, por exemplo, o pessoal fica falando fazer network e tal. Muitas vezes as pessoas, tipo assim, outra frase, dente por dente, olho por olho, não funciona no network. Né? O que é isso? É a pessoa chegar num lugar, toma meu cartãozinho, você me dá meu cartãozinho, a gente oferece. Não, cara. É você chegar num lugar, se conectar com a pessoa. Cara, a gente tem os mesmos valores, os mesmos propósitos, estão alinhados. Depois você vai ver se o seu negócio tem sinergia. E uma crença, cara, que você vai tendo quando você convive com outros empresários, você quer ir para o próximo nível, é que muitas vezes a gente só quer ajudar, tipo assim, de certa forma, pessoas que estão assim, não quer melhor tal, mas questões técnicas mesmo, só pessoas que estão abaixo da gente. Sim. Mas muitas vezes a gente tem que ter coragem de encontrar oportunidades e ajudar pessoas que estão acima de nós ali. E aí o que acontece? Cara, ajudar mesmo. Por quê? Vai chegar um momento que você resolveu o problema dessa pessoa e ela vai te conectar em outra linha e vai falar assim, cara, conheço um cara bom que vai resolver esse problema nesse sentido, porque ele já me ajudou, sabe? Então, muitas vezes eu não tinha essa linha e tal. Então, o lance de paciência é isso mesmo, você ajudar a pessoa de forma genuína, sem interesse imediato, que uma hora, tipo, vai vir uma indicação que hoje já acontece e você fala assim, cara, você nem sabe de onde veio. E foi fulano de tal que você ajudou lá atrás. Exatamente. Então, assim, Digão e Aline, cara, é pessoas a parada, sabe? Pessoas. Cara, agora, pra gente, já estamos indo pros finalmente, qual que é a mensagem que você deixa pra galera de casa? Algo que mudou a sua vida e que você quer transmitir para outras pessoas? Cara, não uma frase específica, mas vou deixar uma mensagem aqui. Cara, se conecte com as pessoas certas, que você vai chegar no seu lugar. E outro ponto, não viva de condição, viva de decisão. Então, quando você decide chegar num lugar, as pessoas certas, inclusive, vai aparecendo para ti, sabe? E, na verdade, a sua trajetória de decisão foi desde os 13 anos, pelo que eu entendi aí, né? Então, você já tinha uma certeza muito grande do que você queria, aliás, quem você queria ser, né? Lá na frente. E aí você foi tomando as decisões mais assertivas e foi aprendendo ao longo do caminho e tudo mais. E é um recheio também do que eu não quero, sabe? Tipo, andar quilômetros, também. ficar no ônibus, em pé, sabe? É importante, né? Saber o que quer, mas principalmente do que não quer, né? Exatamente. A lance de saúde e tal, isso aí é que eu não quero, sabe? Perfeito, animal, cara. O papo foi fenomenal. Deixa pra galera as suas redes sociais, a da V4 também. Fala pra galera aí como que eles te encontram. Legal. Pessoal, tem o Instagram, né, do wilton.mendes. Ali eu compartilho bastante conteúdo de negócios, e-commerce, vendas, né? E tem o canal no YouTube ali também, eventualmente eu posto alguma coisa. Legal. Maravilha. E também não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais. Pode Desconstruir em todas as redes sociais. O meu que é igor.souzafc. E o meu, a.linebrito. Vocês encontram a gente por lá. E também não Pode Desconstruir, com certeza. Wilton, obrigada. Obrigada mesmo pela sua participação, por compartilhar toda a sua trajetória aqui com a gente. E é isso. É isso, fenomenal. Show demais. Pode Desconstruir, um lugar de livre pensamentos e de ideias relevantes. Tamo junto. Tchau, tchau.